O cheiro de gordura quente e batatas fritas impregnava o avental surrado de Beatriz, um perfume salgado que se entranhava em sua pele a cada turno na pequena hamburgueria do centro. O chão escorregadio denunciava um dia de movimento, e seus braços doíam de equilibrar bandejas abarrotadas, mas nada disso a incomodava. Pelo contrário, ela amava a rotina, a previsibilidade dos pedidos, o tilintar das moedas no caixa. Seu mundo era simples, mas seguro. Ou pelo menos assim pensava. Naquela noite, porém, um desconforto estranho se aninhava em seu estômago. Talvez fosse apenas o cansaço ou a impaciência pelo fim do expediente, mas algo nela pressentia que sua vida estática estava prestes a ser sacudida. Quando o ponteiro do relógio se arrastou até a meia-noite, Beatriz arrancou o avental e jogou a bolsa sobre os ombros. Apressada, tomou o último ônibus e saltou 2 ruas antes de casa. Seu coração se aqueceu ao lembrar do motivo daquela pequena mudança na rotina, uma surpresa para Ricardo, seu noivo. Ele sempre dizia que adorava quando ela aparecia sem avisar, que ver seu rosto inesperadamente era como um presente. Mas nem todos os presentes são bem-vindos. Ao dobrar a esquina do apartamento dele, a lua parecia mais fria, a rua, mais hostil. A cada passo, uma angústia sem nome lhe apertava o peito. A luz da sala estava acesa. Um vulto atravessou a janela, seguido de uma risada abafada. Beatriz franziu o senho. Ricardo morava sozinho. Subiu os degraus, equilibrando-se na sensação incômoda que latejava em suas entranhas. O cheiro de vinho escapava pela fresta da porta, misturado a um perfume enjoativo. Sua boca secou. Com os dedos trêmulos, empurrou a porta entreaberta. E foi então que seu mundo ruiu. Beatriz sentiu o estômago revirar ao ver Ricardo e sua prima, Letícia, entrelaçados no sofá. As taças quase vazias sobre a mesa de centro refletiam a traição num brilho cínico. O ar ficou pesado, irrespirável. Sua garganta se fechou, mas o coração gritava. Ricardo virou a cabeça lentamente, os olhos ainda semicerrados pelo vinho, e arregalou-os ao vê-la ali, petrificada na soleira da porta. Letícia, no entanto, sorriu de lado, ajeitando os cabelos como se nada tivesse acontecido. Bia, isso não é o que parece, murmurou Ricardo, erguendo-se num salto desajeitado. As palavras se perderam no vazio. Não havia desculpa que pudesse colar os estilhaços do que antes fora um sonho compartilhado. Beatriz sentiu a bile subir, um gosto amargo na boca. Ela queria gritar, chorar, esmurrar algo, mas não se deu esse luxo. Apenas respirou fundo, virou nos calcanhares e saiu. O vento frio chicoteou seu rosto ao descer as escadas correndo. O ar fresco encheu seus pulmões como uma bofetada da realidade. Seus olhos ardiam, mas nenhuma lágrima caía. Era como se estivesse vazia, como se dentro dela tudo houvesse se evaporado em segundos. Ela andou, e andou, e andou, até que seus pés a guiaram para um banco de pracinha. As luzes amareladas dos postes tremeluziam sobre sua pele pálida. O coração pulsava num ritmo descompassado, um tambor surdo em meio ao silêncio. E então sentiu. Um cheiro doce e quente invadiu suas narinas. Alguma coisa assava por perto, talvez um carrinho de churros. Seu estômago roncou em protesto, mas ela ignorou. A fome não era de comida. Era de respostas. De razões. De entender por que a vida fazia questão de lhe roubar tudo. Foi quando um vulto se aproximou, oferecendo algo envolto num guardanapo. Um pedaço de bolo. Beatriz piscou, confusa. Levantou os olhos e encontrou um par de íris castanhas, tão quentes quanto a fatia de bolo que ele estendia para ela. Parece que você precisa disso mais do que eu, disse o estranho, sorrindo de lado. Era um sorriso triste. Tão triste quanto o dela. E foi assim que Beatriz conheceu Miguel. O cheiro adocicado do bolo misturava-se ao ar fresco da noite, um contraste irônico para o gosto amargo que ainda pairava na boca de Beatriz. Ela olhou para a fatia úmida nas mãos daquele desconhecido e, por um instante, quase sorriu. Quase. Eu não posso aceitar, murmurou, a voz embargada pela onda de sentimentos que ainda borbulhava dentro dela. O homem inclinou a cabeça de leve, analisando-a como se tentasse decifrar uma pintura enigmática. Claro que pode. Chama-se gentileza, insistiu, o tom tranquilo, como se oferecesse não apenas um pedaço de bolo, mas um instante de conforto em meio ao caos. Beatriz hesitou.
Não era fome o que sentia. Era um vazio estranho, uma náusea emocional que nenhum açúcar seria capaz de curar. Mas algo no olhar daquele homem dizia que ele entendia. Que, de alguma forma, ele também carregava uma dor silenciosa. Pegou o bolo, sentindo o calor ainda preso na massa. Levou um pedaço à boca, e a textura macia desfez-se em sua língua, misturada ao gosto de canela e um toque leve de laranja. Por um instante, aquele simples sabor a transportou para as tardes de infância, quando sua mãe assava bolos enquanto cantarolava. Uma lembrança boa, entre tantas ruins. Obrigada, disse baixinho, ainda mastigando. O homem sentou-se ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio se acomodou entre eles como um velho amigo. Miguel, ele se apresentou, sem rodeios. Beatriz o encarou, estudando as linhas do rosto dele sob a luz tremeluzente do poste. Tinha traços fortes, mas não arrogantes. O cabelo bagunçado denunciava um certo desleixo, mas não descuido. E os olhos eram fundos, como se carregassem o peso de muitas noites em claro. Beatriz, respondeu, a voz um pouco mais firme. Ele sorriu de lado. Nome bonito. Parece nome de alguém que vê beleza nas coisas simples. Ela ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Você costuma dar diagnósticos assim para todo mundo que encontra numa praça com cara de quem levou uma surra da vida? Miguel soltou uma risada breve, mas genuína. Não. Mas reconheço quando alguém carrega um mundo inteiro dentro de si. Beatriz desviou o olhar. Por que era tão fácil conversar com um estranho? Talvez porque ele não esperasse nada dela. Não queria desculpas, explicações, nem promessas. Era apenas alguém que, por acaso, estava ali, compartilhando a mesma brisa noturna e a mesma sensação de que o mundo às vezes podia ser um lugar injusto. Ficaram ali por mais alguns minutos, sem pressa. Até que o vento ficou mais frio, e ela percebeu que era hora de ir. Eu preciso voltar para casa, disse, levantando-se. Miguel assentiu, mas não perguntou para onde ela ia, nem ofereceu carona. Apenas respeitou sua decisão. Cuide-se, Beatriz. Ela hesitou, antes de dar um último olhar para aquele homem misterioso. Você também, Miguel. E então, partiu, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O vento cortante da madrugada beijava a pele de Beatriz, eriçando-lhe os pelos dos braços. Ela caminhava pelas ruas semi-iluminadas, mas sua mente estava longe dali, presa no instante exato em que aqueles olhos castanhos se fixaram nos seus. O sorriso enigmático de Miguel, a voz tranquila e carregada de um peso invisível. Quem era ele? Por que, em meio à ruína de sua noite, aquele estranho parecia um porto seguro? Cada passo ecoava na calçada como um sussurro do destino, como se aquele encontro tivesse sido mais do que um acaso. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe adormecida no sofá. O rosto dela, magro e pálido, era prova de sua fragilidade. Beatriz se ajoelhou ao lado da mulher, observando a respiração leve e irregular. Seu coração se apertou. Ela precisava ser forte. Mas, naquela noite, permitiu-se desmoronar. Asteriscos ficaram arrastados, e Miguel tornou-se uma lembrança inquietante. Beatriz não o via mais, mas seu nome permanecia em sua mente, insistente como um refrão. Até que, numa tarde qualquer, a campainha da hamburgueria soou. Ela levantou o olhar preguiçoso do balcão e seu estômago revirou. Miguel. Ele vestia uma camisa simples, dobrada até os antebraços, e jeans gastos. Mas algo em sua postura exalava uma elegância involuntária, como se, mesmo tentando ser comum, não pudesse evitar ser diferente. Os olhos se encontraram por um segundo longo demais. O melhor hambúrguer da cidade, dizem, disse ele, encostando-se ao balcão com um meio sorriso. Beatriz piscou, sentindo o coração martelar. Quem te disse isso? Miguel inclinou-se levemente, aproximando-se o suficiente para que ela sentisse seu perfume amadeirado, um aroma que misturava poder e mistério. Um passarinho. Beatriz soltou um riso nasalado, tentando ignorar o arrepio que correu por sua espinha. Bom, espero que seu passarinho esteja certo. Ela pegou o pedido e afastou-se, tentando recuperar o fôlego. Havia algo nele que a desestabilizava, algo que fazia seu peito vibrar com uma intensidade desconhecida. Quando entregou o hambúrguer, notou que Miguel a observava,
como se tentasse decifrá-la. Você parece diferente hoje, comentou ele. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Como assim? Miguel girou o copo entre os dedos, pensativo, como alguém que parou de esperar por desculpas. A frase pousou sobre ela como um segredo revelado. E, naquele instante, Beatriz soube. Ela não esperaria mais. Nem por desculpas, nem por um destino que nunca chegava. Estava na hora de recomeçar. E talvez, só talvez, Miguel fosse parte desse novo começo. Beatriz sentiu o coração bater contra as costelas, como se tentasse escapar. O olhar de Miguel sobre ela tinha um peso diferente. Não era apenas interesse, era algo mais denso, como se ele enxergasse além da superfície, além da fachada que ela tanto se esforçava para manter. Então, o que me recomenda? A voz dele deslizou pelo ar, firme e provocante. Beatriz piscou, tentando se recompor. Se veio até aqui por um hambúrguer, sugiro da casa. Se veio por outra coisa, não sei se posso ajudar. Os lábios de Miguel se curvaram levemente. E se eu dissesse que vim pelos dois? O ar ficou mais pesado. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Ela não seria o tipo de mulher que abaixa a cabeça. Não mais. Então espero que tenha fome, respondeu, dando as costas para preparar o pedido. Mas a verdade era que a fome que tomava conta daquele momento não tinha nada a ver com comida. Enquanto fritava a carne, tentava ignorar a presença de Miguel do outro lado do balcão. Mas ela o sentia. Sentia cada olhar, cada movimento sutil. Ele não era só um cliente. Não era só um desconhecido. E quando voltou com o prato, encontrou-o segurando o celular, a tela brilhando com uma chamada perdida. O nome exibido fez o sangue de Beatriz gelar. Ela não conhecia aquele nome, mas sabia o que ele significava. Havia algo errado. Miguel notou o olhar dela sobre a tela e, com um movimento rápido, bloqueou o aparelho e o enfiou no bolso. Algum problema? Perguntou, com a calma de quem esconde um segredo. Beatriz hesitou por um segundo. O instinto gritava, avisando que Miguel não era quem parecia ser. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que a puxava para mais perto, como se sua presença fosse um imã impossível de resistir. Ela respirou fundo. Você me parece um homem com problemas, disse, cruzando os braços. Ele sorriu de lado, apoiando os cotovelos no balcão. E você me parece uma mulher que gosta de respostas. Ela não respondeu, porque ele estava certo. Mas algumas respostas, ela descobriria, vinham acompanhadas de perigos que nem sempre valiam a pena. E Miguel, com seus mistérios e olhares intensos, poderia ser exatamente isso, o perigo que ela não sabia se queria evitar ou abraçar. Beatriz segurava o telefone com força, os dedos tremendo levemente sobre a tela. As vozes ao redor, o cheiro de hambúrguer recém-grelhado e batatas fritas quentes, tudo parecia distante. O olhar perdido no nada, enquanto a lembrança do sonho de sua mãe tomava conta de sua mente. A voz suave e frágil daquela que lhe deu a vida ecoava em sua cabeça. Antes de partir, queria te ver casada, minha filha. Um pedido tão simples, mas carregado de um peso que esmagava seu peito. Sua mãe estava doente. O tempo, cruel e impiedoso, não estava ao lado delas. Ela sabia que o amor verdadeiro era um risco. Havia amado antes. Havia se entregado. E no fim, foi despedaçada. Mas ali, diante dela, estava Miguel. Um homem íntegro, confiável, uma oportunidade. Não precisava ser real, não precisava envolver sentimentos, apenas precisava existir. Um casamento por contrato. Apenas uma fachada. Se sua mãe partisse acreditando que sua filha estava feliz, talvez fosse suficiente. Talvez amenizasse a dor. Talvez, por um instante, pudesse esquecer a crueldade da vida e partir com um sorriso. Beatriz respirou fundo, levantando os olhos para Miguel. Ele falava sobre algo trivial, rindo suavemente, sem saber que, naquele instante, ela já havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Beatriz respirou fundo, o coração martelando no peito. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente, como uma súplica silenciosa que não podia ignorar. Seus olhos encontraram os de Miguel, que continuava falando distraidamente, alheio à tempestade que se formava dentro dela. Miguel,
Sua voz saiu mais baixa do que esperava, e ela precisou pigarrear antes de continuar. Eu preciso te pedir algo. Ele arqueou uma sobrancelha, curioso. Pode pedir. Beatriz apertou os lábios, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Nunca imaginou que faria isso, mas as circunstâncias exigiam. Sua mãe não tinha muito tempo, e ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Eu quero me casar com você. Miguel engasgou com refrigerante, tossindo algumas vezes antes de olhá-la, surpreso. O quê? Não precisa ser de verdade. Ela continuou antes que ele pudesse recusar. Seria só um contrato, uma fachada. Minha mãe. Sua voz vacilou, e ela desviou o olhar, tentando encontrar forças. Ela sempre sonhou em me ver casada, e não tem muito tempo. Quero dar isso a ela antes que seja tarde. Miguel ficou em silêncio por um momento, observando-a com atenção. Não era uma mulher que se deixava levar por impulsos, e ele sabia que aquilo significava mais do que estava dizendo. Você tem certeza? Tenho. Beatriz o encarou com firmeza, mesmo que por dentro estivesse tremendo. E eu sei que não tem motivos para aceitar, mas, faria isso por mim? Miguel apoiou os cotovelos na mesa, olhando diretamente para ela. O brilho em seus olhos indicava que não estava apenas considerando a proposta, estava analisando Beatriz, tentando decifrar os sentimentos por trás daquele pedido. Um casamento de fachada. Ele repetiu, pensativo. E depois? Beatriz deu de ombros, tentando parecer mais tranquila do que realmente estava. Depois seguimos com nossas vidas. Sem cobranças, sem compromissos. Apenas me ajude a dar esse último presente para ela. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele poderia dizer não. Poderia rir da ideia absurda. Mas ao olhar para Beatriz, percebeu algo nos olhos dela que não conseguia ignorar. E naquele momento, tomou sua decisão. O vestido de Beatriz era simples, mas sua beleza o transformava em algo extraordinário. O tecido branco esvoaçava suavemente a cada passo, acariciando sua pele como um sussurro. Seu cabelo estava preso em um coque delicado, alguns fios soltos moldando seu rosto de forma quase acidental. O véu era leve, preso por uma presilha discreta que pertencia à sua mãe. Ela respirou fundo. O casamento era um acordo. Apenas uma promessa para realizar o último sonho de sua mãe. Mas então, seus olhos encontraram os de Miguel. Ele estava ali, parado no altar improvisado no jardim de uma pousada rústica, vestindo um terno azul marinho perfeitamente alinhado ao corpo. Os cabelos estavam penteados de forma displicente, e seus olhos castanhos tinham um brilho indecifrável. Beatriz sentiu um frio na barriga. Não era nervosismo. Era outra coisa. Algo novo. Algo que a fazia questionar se aquilo ainda era um casamento de aparências. Miguel caminhou em sua direção assim que a viu, e por um segundo, o mundo pareceu diminuir ao redor deles. Você está linda, murmurou, a voz rouca e baixa, para que só ela ouvisse. Ela sentiu um arrepio no pescoço. O juiz de paz iniciou as palavras protocolares, mas Beatriz mal conseguia se concentrar. Seu coração martelava a cada segundo, e a presença de Miguel ao seu lado parecia muito mais intensa do que deveria. E então, veio o momento dos votos. Ela respirou fundo antes de falar. Eu prometo estar ao seu lado. Prometo respeitar este compromisso, mesmo que não tenha sido escrito pelas nossas escolhas, mas pelo destino. Miguel a olhou por um longo momento. E quando ele falou, sua voz era firme, carregada de algo que fez o estômago de Beatriz revirar. Eu prometo não deixar você sozinha. Prometo que, quando este casamento não for mais um acordo, mas um desejo, eu estarei aqui. Beatriz prendeu o ar. Algo ali mudou. Algo entre eles. E quando Miguel segurou seu rosto e encostou seus lábios nos dela, o beijo foi diferente do que deveria ser. Não foi encenação. Foi um voto silencioso. O avião pousou suavemente no aeroporto de Santorini, e Beatriz olhou pela janela, impressionada com o contraste do azul do mar contra as construções brancas da ilha grega. Você não precisava ter feito isso, murmurou, ainda sem acreditar que Miguel tinha planejado uma lua de mel. Ele sorriu de lado. Um casamento sem lua de mel pareceria suspeito. Beatriz quis retrucar, mas o brilho no olhar dele a fez perder as palavras. A suíte do hotel era digna de um conto de fadas.
Uma cama ampla com lençóis de algodão egípcio, uma varanda que dava para o mar cristalino, e um aroma delicado de jasmim e laranja pairando no ar. O primeiro dia foi tranquilo, com jantares ao ar livre e caminhadas pela areia macia, mas foi na segunda noite que Beatriz sentiu o inevitável se aproximando. Ela saiu do banheiro vestindo um robe de cetim branco, os cabelos úmidos escorrendo pelas costas. Miguel estava na varanda, o vento noturno bagunçando os fios dele, uma taça de vinho esquecida entre os dedos. Quando ele a viu, demorou um instante antes de falar. Você parece uma pintura. Beatriz cruzou os braços, tentando esconder o arrepio que aquela frase causou. Você sempre diz essas coisas para sua esposa de mentira? Ele riu baixo e colocou a taça sobre a mesa. Não há nada de mentira aqui, Beatriz. O silêncio tomou conta. Os olhos dele estavam presos aos dela, e havia algo naquela troca que fez o corpo de Beatriz aquecer de dentro para fora. Miguel se aproximou, parando tão perto que ela podia sentir o cheiro da sua pele, uma mistura de madeira, mar e algo puramente masculino. Ele ergueu a mão e, com a ponta dos dedos, afastou um fio de cabelo do rosto dela. Se me pedir para parar, eu paro, sussurrou. Beatriz sentiu o coração bater contra as costelas. Ela poderia pedir. Poderia dar um passo para trás. Poderia lembrar que aquilo tudo era apenas um acordo. Mas, ao invés disso, ficou na ponta dos pés e encostou seus lábios nos dele. E naquele instante, tudo mudou. Se inscreva no canal Histórias de Romance, curta, comente e compartilhe. O romance continua na parte 2.